Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é concordância entre o substantivo e o adjetivo, módulo 3, páginas 43 a 47. Bom, antes da gente começar as atividades, vamos lembrar o que seria a concordância. Concordar com alguma coisa, certo? Concordância tem que concordar. E o que tem que concordar com o quê? O substantivo e o adjetivo. E de que forma acontece essa concordância? Então, através do gênero, né? Que seria o gênero feminino e masculino. Como no exemplo aqui, olha só. Carro é um substantivo masculino, o carro. E novo é um adjetivo. Então, para concordar com a palavra carro, que é masculino, o adjetivo também tem que estar no masculino. Carro novo. Diferente do substantivo casa, que é um substantivo feminino. Eu não posso usar o adjetivo novo, né? Casa novo. Não há o quê? Concordância. Então, para isso, eu uso o adjetivo na concordância também com o feminino. Casa nova. Também para concordar em número. E o que seria a concordância de número? O singular e o plural. Então, se o substantivo está no singular, como carro novo, casa nova, o adjetivo também vai estar no singular. Porém, se passarmos para o plural, casas novas também vai para o plural para que haja concordância. Ok? Então, concordância nominal, concordância entre substantivo e adjetivo é basicamente isso, concordar em gênero e número. Então, vamos ler a sinopse a seguir. Monólogo da natureza. Então, a gente vai ler a sinopse deste livro aqui, da FTD. A mãe natureza analisa a condição em que foi criada, perfeita, bela e autossuficiente, e os danos que vem sofrendo pela interferência do ser humano, muitas vezes causados por sua ganância. Sem forças para lutar sozinha, vê a educação ambiental como única solução, então apresenta sugestões simples e concretas para a recuperação do meio ambiente. Então, notem a capa do livro aqui, o que essas crianças estão fazendo? O que elas estão fazendo? Isso mesmo, elas estão cuidando da natureza, que é uma atitude que todos nós devemos ter. Bom, em sua opinião, por que é importante cuidar da natureza? Então, me fala aí, por que é importante a gente cuidar da natureza? Tá? Depois vocês me contam. Letra C. Leia 2 substantivos retirados do texto da página anterior. Mãe natureza e sugestões. Contorne no texto os adjetivos que concordam com o substantivo mãe natureza e sublinhe os adjetivos que concordam com o substantivo sugestões. Então, eu vou abrir aqui, olha só, vou ter lá no texto e tá aqui. Então, a mãe natureza analisa as condições em que foi criada. Então, a mãe natureza é perfeita, bela e autossuficiente. Então, esses 3 adjetivos correspondem à mãe natureza. E aqui embaixo nós temos sugestões simples e concretas. Então, notem aqui o seguinte: mãe natureza está no singular e é do gênero feminino. Então, olha só, o adjetivo perfeita está concordando em gênero e número. Por que em gênero? Porque não está perfeito. Perfeita, porque mãe natureza é um substantivo feminino. A mesma coisa acontece com o adjetivo bela. Também está concordando. Então, pode observar que elas estão também no singular, assim como mãe natureza. E autossuficiente, ele está concordando aqui, esse adjetivo concordando em número, e ele é um adjetivo que ele concorda tanto com o masculino quanto o feminino. Então, se fosse pai autossuficiente, não mudaria. Alguns adjetivos, sim, tem o feminino e o masculino, como bela e perfeita, certo? E aqui, olha só, sugestões simples e concretas. Por que está no plural? Porque o substantivo também está no plural, olha só, sugestões simples e concretas, tá? Concretas, aqui tá simples, ele concordaria mesmo no singular.
porém concretas está também no plural. Então, vamos seguir aqui para a atividade 2. Leia os trechos a seguir. Texto 1. O coqueiro de sabido foi se pôr naquela altura, pensando que eu não sabia quando tem fruta madura. Texto 2. O bairro onde ficava a escola era considerado região carente da cidade grande, distante das largas avenidas, dos parques municipais e dos equipamentos públicos mais comuns e básicos. Então, observe os pares de palavras que foram retirados do texto aqui, dos textos, tá? Então, coqueiro é o substantivo, sabido é o adjetivo. Fruta é o substantivo, madura é o adjetivo. Cidade é o substantivo e grande é o adjetivo. Largas, adjetivo e avenidas é o substantivo. Então, agora, assinale com o X a alternativa correta em relação à concordância dessas palavras. Os adjetivos do texto 1 e 2 estão concordando em gênero e em número dos substantivos. Então, olha só, coqueiro, masculino, o adjetivo está no masculino. Fruta é feminino, o adjetivo está no feminino e todos estão no singular. Cidade, grande, também concorda, e largas avenidas, olha só. Além de concordar no gênero feminino, estão concordando também no plural. Então, a primeira alternativa é a alternativa correta. Então, agora vamos para as atividades e vamos treinar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Complete o texto a seguir com adjetivos, seguindo o que está apresentado na imagem. Então, para isso, observem bem a imagem, olhem todos os elementos, as características dos personagens, dos animais, do ambiente, do espaço, para vocês poderem colocar aqui de maneira correta o que está sendo representado aqui. Então, olha só. A fazenda do meu tio fica em um lugar bem... Então, você pode escolher aqui um adjetivo, olhando para a imagem ou imaginando em relação à distância. Eu já vou falar e já vou colocar a resposta daqui a pouquinho, uma resposta que eu acho, mas vocês têm que colocar o que vocês acharem aí. Lembrando sempre que tem que ficar atento com a concordância. Lá tem muitos... As galinhas ficam ciscando pela fazenda na companhia de seus pintinhos. Como são esses pintinhos? O coronel é um cavalo, como é esse cavalo? Que fica se exibindo com a sua crina. Mimosa e Grace são as vaquinhas da fazenda e elas são... Então, olha para as vaquinhas, veja a característica dela e coloque aqui. E há porquinhos... E uma ovelha que tem o pelo, tem pelos, né? Tá pelos, então é plural. Então, vamos ver o que eu coloquei aqui, mas vocês poderiam colocar outras coisas, tá? Vou até falar outras opções. A fazenda do meu tio fica em um lugar bem bonito, pode ser distante, um lugar bem aconchegante, um lugar bem deslumbrante. Vocês poderiam colocar o adjetivo que vocês quisessem, tá? Só concordando com como que é o lugar, tá? Tem que concordar com o lugar, lugar bonito. Lá tem muitos o quê? Bichos, animais. Eu coloquei animais, mas poderia ser bichos.
As galinhas ficam ciscando pela fazenda na companhia de seus pintinhos. Olha só que bonitinhos. Pintinhos bonitinhos ou pintinhos amarelinhos, como eu coloquei aqui. O coronel é um cavalo. Olha o cavalo como ele é. Eu coloquei aqui um cavalo charmoso, mas pode ser um cavalo bonito, pode ser cavalo marrom, que fica se exibindo com sua, olha, a crina dele como que é. Eu coloquei bela crina, mas poderia ser crina, lisinha crina, com sua, sei lá, não sei mais algum adjetivo que poderia colocar. Mimosa e Grace são as vaquinhas da fazenda. Elas são, olha, eu coloquei que elas são malhadas. Poderia ser fofinhas, elas são gordinhas. E há porquinhos, vocês podem colocar aqui várias coisas. Eu coloquei rosinhas, mas poderia colocar sujinhos, fofinhos. E uma ovelha que tem os pelos pretos. Pretinhos eu coloquei. Pelos pretinhos. Certo? Atividade 2. Complete as frases com os adjetivos apresentados no quadro. Então, eu tenho que os adjetivos castanhos, alto, belas e quente. Então, tem que também tomar atenção para que haja concordância. A sopa estava muito o quê? Muito quente, isso mesmo. Minhas irmãs têm cabelos castanhos. Tem um menino bem alto na minha classe e o Brasil tem belas paisagens. Na atividade 3, escreva uma frase com adjetivos para cada uma das imagens abaixo. Então, eu tenho aqui o planeta Terra e aqui eu tenho cachos de uva. Então, vocês vão escrever uma frase e colocando nessa frase um adjetivo para cada uma delas. Eu trouxe 2 exemplos para vocês visualizarem aí. O planeta Terra é grande e azul. Então, dei 2 adjetivos aqui para o planeta Terra. E aqui, gosto de uvas pequenas e verdinhas. Então, esses foram os meus exemplos, mas aqui vocês podem escrever da maneira como vocês quiserem, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvidas, me procurem. Envie as atividades no ClaresApp e espero vocês na próxima aula, que é aula ao vivo. Um beijo grande no coração de vocês e tchau, tchau!